Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais uma disciplina da nossa série de formação teológica Carismata, um curso básico de teologia aqui da Academia Teológica. É muito bom ter você conosco. E nessa disciplina nós vamos tratar de um tema importantíssimo, talvez uma das disciplinas fundamentais para a compreensão teológica, que é a bibliologia. Uma boa compreensão da teologia passa necessariamente pela análise, pelo estudo da própria Sagrada Escritura. E esse é o tema dessa nossa importante disciplina. Muito bem. Então, o tema que nós vamos tratar nessa disciplina é a bibliologia. Talvez você já tenha ouvido falar dessa disciplina e nós vamos aqui trazer as informações mais importantes, mais relevantes para você entender os fundamentos necessários para nós entendermos as Sagradas Escrituras. Então, nessa primeira aula, nós vamos começar com uma introdução ao estudo da bibliologia. Mas o que é, portanto, a bibliologia? Vamos começar deste início. Bibliologia nada mais é do que a disciplina que estuda a Bíblia ou as Escrituras Sagradas. Ela vai tratar e destacar a formação e as suas características, ou seja, como a Bíblia foi formada, quais os princípios norteadores para nós entendermos as Sagradas Escrituras. É importante partirmos do pressuposto que esse curso teológico é um curso ortodoxo, conservador e vê a palavra de Deus como sendo inerrante, inspirada e infalível. Ou seja, é por isso que nós vamos tratar ao longo desse nosso curso desses três princípios fundamentais do estudo das Sagradas Escrituras, que são a inspiração, a inerrância e também a infalibilidade. É claro que nós vamos aprofundar em cada um desses temas nas aulas seguintes. Nesse ponto de partida, é importante você entender o que seja a bibliologia. Bibliologia, portanto, é a disciplina que vai dar suporte, sustentação à compreensão de todo o texto sagrado enquanto documento inspirado e revelacional da parte de Deus. É claro, já que nós estudamos a teologia e estudamos as suas doutrinas, o que significa dizer quando nós entendemos a Bíblia como sendo a palavra de Deus? É exatamente isso que se propõe a estudar, a refletir a disciplina da bibliologia. Muito bem, vamos partir do pressuposto, da informação inicial do que seja a Bíblia Sagrada. Essa palavra Bíblia, como nós a usamos, é um termo que vem do grego antigo, que é o tabíblia, que significa os livros. Essa palavra é o plural de biblion, que significa rolo ou livro. Então, uma primeira acepção do que seja a Bíblia é a expressão de um conjunto de livros. É claro que nós entendemos que a Bíblia ela é única, ela é integral, ela é expressão única da verdade de Deus, mas enquanto documento, enquanto texto, ela expressa esse conjunto de livros que Deus inspirou, que dirigiu, controlou para que essa revelação chegasse até nós hoje. Além dessa expressão que nós utilizamos com mais frequência, que é Bíblia Sagrada, que geralmente estampa a capa das nossas Bíblias, nós também podemos nos referir a este livro também como Escritura ou Escrituras Sagradas. Esta é uma expressão que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Aliás, nós não vamos encontrar o termo Bíblia nas Escrituras Sagradas. Perceba que é um conceito, é uma definição teológica sobre a composição da revelação de Deus. Porém, nós vamos encontrar esses termos Escritura ou Escrituras Sagradas, do grego haigraphai ou tagramata também. Nós vemos, por exemplo, esta expressão em passagens como Mateus 21:42,
quando o próprio Jesus fala, nunca lestes nas Escrituras, ou também 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Muito bem. Quais os elementos necessários para nós iniciarmos o estudo da bibliologia? Primeiro, nós vamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada e escrita. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Aqui é importante nós termos uma compreensão de que todas as vezes que nós nos referimos a esse termo, palavra de Deus, existem várias aplicações para esse termo. Por exemplo, nós podemos compreender a palavra de Deus como pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. Nós temos essa expressão no início do Evangelho de João, quando ele vai expressar que Jesus é o Verbo, é a própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão no grego é logos, que remete-nos diretamente à compreensão de que o próprio Senhor Jesus é a palavra em pessoa. Nós também podemos entender essa expressão palavra de Deus também como a comunicação verbal de Deus, quando ele expressa a sua palavra, a sua vontade. Nós temos isso como uma compreensão de um decreto da parte de Deus, quando ele próprio verbaliza a sua vontade e a sua intenção. Nós vamos encontrar isso lá em Gênesis, especialmente, mas em outras passagens também, mas especialmente ali em Gênesis capítulo 1 e o verso 3, por exemplo, quando Deus diz haja luz. Esta é uma acepção também da palavra de Deus. Temos, por exemplo, a palavra de Deus comunicada diretamente através de conversa, através de diálogos que ele expressa ao longo da sua revelação, ao longo da história da humanidade. É também uma forma de Deus se manifestar. É também a sua palavra. Temos também a palavra de Deus que é comunicada por meio dos lábios humanos, os profetas, como nós entendemos ao longo das Escrituras Sagradas. Entendemos também que é a manifestação da palavra de Deus. Então perceba que quando nós falamos aqui de Bíblia, nós estamos falando dessa acepção bem clara, como sendo a palavra de Deus revelada e escrita, ou seja, um documento escrito e ao mesmo tempo é um documento revelado. O que é importante também nós termos em mente quando falamos sobre a Bíblia? A Bíblia ela é composta de duas partes muito importantes. É claro que você já tem acesso a essa informação, mas nós precisamos aqui ter uma dimensão geral da Bíblia Sagrada. Nós temos então o Antigo Testamento e temos também o Novo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento, que é formado por 39 livros, e o Novo Testamento, que são 27 livros. É claro que esta é uma compreensão da Bíblia em uma versão protestante. Nós sabemos que a tradição católica adiciona alguns outros livros, os quais a tradição reformada e protestante, mais especialmente compreendido como sendo a Bíblia evangélica, não tem esses mesmos livros. E daí nós temos as divisões. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, os livros proféticos, nós temos aí divididos entre profetas maiores e profetas menores, que compõem, portanto, o Antigo Testamento. Enquanto isso, o Novo Testamento, que é formado por 27 livros, nós temos os Evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos, nós temos as cartas e nós temos, por fim, o livro de Apocalipse, que é também chamado de livro da Revelação. Então, assim, nós temos a composição da Bíblia enquanto escritura, enquanto texto revelado
da parte de Deus. É interessante nós também termos como informação que a Bíblia, na sua composição, ela utilizou 3 idiomas. É isso mesmo. A Bíblia, de fato, é um livro que se destaca pela sua beleza do ponto de vista religioso e espiritual enquanto revelação de Deus, mas a Bíblia também é um livro único do ponto de vista de produção literária. Então nós temos a composição dela em 3 idiomas, o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o grego compondo o Novo Testamento. A Bíblia ela foi escrita em 3 continentes, o continente africano, o continente asiático e o continente europeu. Deus, nesse processo de revelação, ele utilizou pelo menos 40 autores diferentes, em diferentes circunstâncias, em posições sociais completamente distintas, em profissões completamente distintas, para manifestar a sua vontade. Ele vai utilizar pescadores, ele vai utilizar religiosos, ele vai usar profetas, ele vai utilizar boiadeiro, ele vai utilizar várias pessoas para manifestar a sua vontade ao homem. Isso, por si só, demonstra como a Bíblia é um livro único. E apesar de todas essas circunstâncias, em momento de paz, em momentos de guerra, textos que expressam gratidão, textos que expressam tristeza, textos que foram compostos em palácios, textos que foram expressos na caverna, enfim, apesar de toda essa pluralidade de circunstâncias e de formações da parte desses homens a quem Deus utilizou, nós temos uma única mensagem diretamente da parte de Deus. E também no processo de revelação, de composição desses textos, nós temos um período que vai envolver mais ou menos 1500 anos. Veja como a Bíblia é realmente um documento único na face da Terra. Por quê? Porque, de fato, é um livro divino, é um livro inspirado. É por isso que nós afirmamos que trata-se de um livro único. Ele tem uma influência direta na história e na própria cultura. Quando nós olhamos a história, nós vamos perceber de que maneira as escrituras sagradas compõem a formação da cultura humana, notadamente a cultura ocidental. Influencia a história ali do Oriente Médio, mas não somente do Oriente Médio, aquilo que sai dali tem uma influência decisiva também para o Ocidente, no que diz respeito aos seus valores, no que diz respeito aos seus costumes. Nós temos uma influência decisiva nas artes. Nós temos, podemos aqui citar grandes obras artísticas que são compostas, tanto esculturas e também pinturas, que apontam diretamente para a tradição bíblica. Temos ali na Itália autores como Michelangelo e tantos outros que expressaram a beleza das escrituras através das artes. E não tão somente das artes estéticas, mas também podemos falar da música, podemos falar da literatura, nos remetendo diretamente à tradição bíblica. Vamos perceber de que maneira também a Bíblia influenciou a educação e a própria ciência. É inegável nós fazermos esse vínculo entre educação e também ciência. Não que a Bíblia tenha sido escrito e revelado da parte de Deus para ser um texto didático e muito menos científico, mas na medida que nós extraímos um Deus que se revela, que criou todas as coisas, nós percebemos ao longo da história humana como este livro influenciou as bases da educação mundial. E também nós vamos perceber a sua influência na ética, no direito. Hoje, aquilo que nós chamamos de valores morais, de dignidade da pessoa humana, de liberdade, de igualdade, todos esses valores decorrem diretamente do texto sagrado.
Geralmente se imagina que a base dos direitos contemporâneos são remetidos à Revolução Francesa ou à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na verdade, nós temos um marco muito anterior a isso. Quando nós pegamos em Gênesis capítulo 1 e o verso 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa dizer que não há diferença entre brancos e negros, entre ricos e pobres. Todos foram criados por Deus. Então, esse valor atribuído por Deus ao homem e revelado nas Sagradas Escrituras, que chega ao conhecimento da humanidade, vai influenciar decisivamente a formação do nosso direito e também dos nossos princípios éticos. Além, é claro, daquilo que o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento vai estabelecer como ponto de partida para a base ética. Primeiramente, o amor a Deus e também o amor ao próximo. Então, veja que esses vetores que estão nas Sagradas Escrituras vão influenciar diretamente todos esses elementos: a história, as artes, a educação, a ciência, a ética e o direito. Então, o livro Bíblia é um livro realmente singular. Por isso que nós estudamos esse livro tão belo. Ele é singular em que sentido? Ele é singular em coerência, ou seja, quando nós pegamos o texto sagrado, nós temos uma coerência do Antigo ao Novo Testamento. Realmente, nós devemos reconhecer que existem passagens de difícil interpretação. Mas passagens que são difíceis de interpretar não significa que haja contradições. Nós precisamos utilizar a hermenêutica, a exegese, para expressar e para explicar aquela ou aquelas passagens específicas. O que nós vamos perceber é que existe uma coerência muito clara na revelação de Deus. Pode-se pegar qualquer outro livro da antiguidade que não se compara em termos de coerência às Sagradas Escrituras, até porque nós não temos nenhum outro texto que tenta se comparar à Bíblia em termos de quantidade de autores que foram usados para escrever aquele determinado texto ou aqueles textos, como é o caso das Sagradas Escrituras. A Bíblia é singular em termos de tradução. Nós temos pelo menos mais de 3.000 traduções da Bíblia Sagrada, o que demonstra um interesse por parte das pessoas em geral em terem acesso à riqueza espiritual, literária, cultural e também poética que a Bíblia nos oferece. A Bíblia também ela é singular em termos de circulação. Não há livro mais vendido, mais comercializado do que as Sagradas Escrituras. E também em termos de leitura, são mais de 5 bilhões de exemplares que já foram vendidos para a população em geral. E ao mesmo tempo é um livro único no que diz respeito à sobrevivência. Isso, sobrevivência. Nenhum livro foi tão atacado, foi tão criticado, foi tão vilipendiado ao longo da história como a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver diversos momentos na história humana em que pessoas sem nenhum pudor, sem nenhum tipo de consideração tentaram, é claro, às vezes movidos pelo egoísmo, às vezes movidos pela carne, às vezes insuflados pelo próprio inimigo, tentaram acabar com a Bíblia Sagrada, queimando, ou seja, proibindo a sua circulação. Até hoje, nós temos alguns regimes ditatoriais que tentam fazer isso. Nós temos exemplos também do nazismo, que Bíblias eram queimadas em praça pública, enfim. Mas, apesar de todos esses ataques que a Bíblia sofreu ao longo de milênios, a Bíblia permanece
única. Eu queria ressaltar, inclusive, como a Bíblia ela é única e coerente no que diz respeito à sua mensagem. Eu destaquei isso anteriormente, mas eu gosto bastante dessa imagem aqui que foi produzida, que mostra as referências cruzadas ao longo da Bíblia Sagrada, ao longo de todos os seus livros, ao longo dos 66 livros. O que significa referência cruzada? Referência cruzada são passagens que se cruzam, que têm a mesma referência, que têm o mesmo assunto, que têm a mesma abordagem, que têm um link, uma conexão muito clara sobre aquilo que está tratando. Veja que, para você entender esta imagem, o criador ele fez isso através de um programa de computador e fez o quê? Aqui nós temos, logo no início, aqui é o Antigo Testamento e aqui é o final, o Novo Testamento. Essas linhas que passam acima significa que elas estão se conectando com o Novo Testamento. Aqui embaixo, logo nessa linha da parte inferior, nós temos os livros. Cada um desses pontos corresponde a um livro. Esse do meio aqui, que é o maior, nós temos aqui o quê? Nós temos o capítulo. Qual que é o capítulo mais conhecido? Ou o maior capítulo da Bíblia? É o Salmos. Então, o Salmo, inclusive, o Salmo 119. Então, perceba que ele está bem no centro da Bíblia Sagrada. Então, aqui você começa, então, a perceber a relação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Olha só essa rede, essa conexão que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. São mais de 63 mil referências cruzadas. Isso, do ponto de vista humano, é inconcebível. É realmente somente algo que tenha sido inspirado e conduzido pelo próprio Deus. Isso mostra a coerência e a singularidade da Bíblia. E um outro ponto importante nesta aula inaugural, para nós entendermos aí a composição da Bíblia, é compreender que nos textos originais, é claro, nós não temos nenhum tipo de divisão de capítulos e de versículos. Nós chamamos isso de uma divisão artificial. Em que sentido? Alguém estudou para melhor compreensão, para o estudo das Sagradas Escrituras, até para facilitar a referência, a composição e a remissão de determinada passagem, compôs ou idealizou divisões para a facilitação desse processo de manuseio da Palavra de Deus enquanto livro. É claro, então, que os capítulos, enquanto numeração, enquanto referência, não são inspirados. Por quê? Porque eles foram construídos posteriormente. Então, quem foi responsável por iniciar esse processo de divisão da Bíblia em capítulos e versículos? A primeira ideia começa ali na Idade Média com o arcebispo da Cantuária chamado Stephen Langton, que viveu entre 1150 e 1228. Ali nós temos a origem dessa ideia, só que o processo ele foi aprimorado depois com um homem chamado Hugo de Sancher, que aprimorou também essa divisão. Só que, mais especialmente, foi um rabino, Isaac Natan ben Kalonymus, que vai aí sim dar um avanço, progredir ainda mais com a divisão de capítulos e versículos, que chega depois de uma proposta de um homem chamado Robert Stephanus Estienne, que vai viver entre 1503 e 1555, chegando, portanto, ao modelo que nós temos atualmente de divisão de capítulos e versículos. Hoje nós temos uma divisão da Bíblia que
nós temos 1.189 capítulos e mais de 31.102 versículos, ou 31.105, ou até 31.105, dependendo da tradução, já que uma ou outra tradução une alguns versículos. Então, esta é uma visão geral acerca das Escrituras Sagradas enquanto texto. Nas aulas seguintes, nós vamos falar sobre as suas características de inspiração, de inerrância, no que diz respeito à sua autoridade. É isso, nós vamos chegando aqui ao final dessa primeira aula da disciplina que é Bibliologia. É isso, nos vemos na próxima aula. Até lá.